nossa aula hoje vai ser sobre o barroco brasileiro. O barroco brasileiro, ele tem muitas referências próximas ao barroco europeu, a dramaticidade, a expressividade, né, tudo que se mantém, os exageros de detalhes, enfim. Mas uma das coisas que a gente precisa levar em consideração é o fato do território, né? Então, por exemplo, a matéria-prima das construções, a matéria-prima elaborada para a produção de esculturas, né? Então, assim, a gente não tem um território abundante de mármore, consequentemente vai ter uma produção considerável, por exemplo, de pedra-sabão, né? Então, tem algumas mudanças que ocorrem na questão do território, mas algo que se mantém, que é muito claro, é a força do catolicismo, né? Uma das intenções reais é manter o padrão religioso, né? Então, assim, é uma arte muito firmada na questão sacra. Os maiores artistas são Aleijadinho e o mestre Ataíde. Aleijadinho, além de tudo, também era arquiteto. E essa aqui é a obra do Paz de vocês, que é a Igreja de São Francisco de Assis, localizada em Ouro Preto. Referente ao barroco brasileiro, é a Igreja de São Francisco de Assis, que fica na cidade de Ouro Preto, a antiga Vila Rica. Bem, ela é uma arquitetura feita em taipa de pilão, que é uma técnica, em outro momento eu explico com mais calma para vocês, ou passo um vídeo, mas é uma técnica muito próxima ao pau a pique, só que um pouquinho mais elaborado, dá pra perceber. Ela tem uma preocupação ornamental, né? A gente consegue ver que a fachada dela é elaborada, é esculpida, tem esse medalhão aqui também fazendo referência a São Francisco de Assis, que também é bem ornamentada, né? Chama bastante atenção. Todas elas produzidas por Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, infelizmente mais conhecido como Aleijadinho. Ele também fez parte, né, do projeto arquitetônico, ele também era arquiteto. E ela, né, uma das peças mais marcantes do barroco mineiro. E algo que marca bastante também é o fato dela ter sido financiada por uma ordem chamada Ordem Terceira de São Francisco de Assis, que era formada por aristocratas de Minas, né? Então é uma igreja rica. E marca, né, o contexto histórico do nosso país e a fixação mesmo, né? Assim, tem que lembrar da Contra-Reforma, a fixação da cultura religiosa católica no Brasil. Bem, aqui é o interior da igreja. Ela possui... Esse aqui é o altar principal, tá? Ela possui outros altares, né? Igrejas barrocas, como eu já disse em outro momento, elas são muito ornamentadas, né? Então tem um trânsito aí entre o barroco e o rococó muito forte, né? Quando trata-se do Brasil. Esse aqui é o altar principal. A figura mais importante está aqui, meio perdida, né? Nessa quantidade exagerada de informações, mas tem esculturas, ó, tem anjo aqui, anjo aqui, anjo. Não, tem tantos elementos que chega até a ser difícil de focar, né, nos elementos mais importantes da peça. Bom, aqui é o projeto feito por Aleijadinho, feito no papel, isso tudo estudando, né, como que seria a produção, por exemplo, do São Francisco, o posicionamento, ornamentações, arabescos, né, que é esse formatinho espiralado, e como que isso se encaixaria dentro da fachada. Bem, bom, essa fotografia também é bem importante porque mostra o posicionamento da igreja referente à praça principal. Isso quer dizer que a igreja, obviamente, está no posicionamento privilegiado. Não só ela, tem essa outra aqui também, né, que é aquela vista de lateral. Mas olha a posição dela com referência à praça, né? Então, assim, essa aqui é a Praça Tiradentes, onde, né, supostamente a cabeça de Tiradentes ficou exposta. E é um lugar super popular, né, assim, turisticamente falando, de Ouro Preto. Cidade bem linda, né? Tem várias igrejas, dá pra ver à noite, bem legal mesmo de visitar. Bem, Antônio Francisco Lisboa, né, a figura responsável por parte do projeto arquitetônico e por parte dos elementos escultóricos. Bem, escultor, arquiteto, tá? Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, ficou bem famoso por produções em pedra-sabão e pedras em madeira. E peças em madeira. Pedra em madeira não tem como, né, gente? Bom, enfim. Essas esculturas aqui são esculturas em pedra-sabão. Acho que algo que é perceptível é que elas ficam expostas ao ar livre. Isso é um ponto que normalmente é explorado pela UNB, tá? Vestibulares da UNB cobram bastante sobre isso, a parte dos materiais. Tem aqui alguns danos, ó, tá vendo? Dá pra perceber aqui no rosto que tem uns danos bem pequenininhos, tá?
que são danos feitos por ações da chuva, né? A pedra-sabão, ela não é absurdamente resistente. E aí ela acaba tendo esses danos por ações do tempo. E também tem danos feitos por pessoas, tá, gente? Tem uma galera que vai lá e fica riscando as peças, porque é fácil de riscar mesmo. Por isso que se chama pedra-sabão, né? Tem esse nome justamente pela possibilidade mesmo mais maleável. Maleável não é bem a palavra, mas ela é mais fácil de ser manipulada. E aí, em consequência disso, a galera danifica, e é uma pena. O que eu acho bem legal dessas esculturas são os traços, né, faciais. Então, a gente percebe bem, olha a protuberância do nariz, os olhos bem, né, saltados, bem marcados, os olhos esbugalhados, os lábios extremamente bem definidos, ó, o bigode nascendo dentro das narinas, a barba bifurcada, que isso tudo são características do artista, do estilo escultórico do Aleijadinho. Outra coisa que dá pra perceber aqui é a mão, que não é tão técnica quanto o rosto, né? Ele tem uma certa desproporção, é mais tosca mesmo. E ele também não tem uma preocupação com o tamanho da mão, do braço. Os braços são curtos, ó, isso aqui dá pra perceber bem, tá? Então ele não tem essa preocupação clássica, né, de técnica. Acaba que a forma fica... eu acho que cria identidade. Não fica perfeita, mas eu acho que acaba sendo bem uma identidade do artista. Bem, aqui tem umas esculturas que já são feitas em madeira. Aqui são em pedra-sabão, tá? Essas aqui todas são em pedra-sabão. E essas aqui já são em madeira. Essa aqui, esculpida em madeiras, cada uma delas tem mais ou menos 1,50 m. A ideia dele, né, nessas esculturas era fazer a última ceia tamanho natural, como se fosse um tamanho natural. Ele não era um homem muito alto, tá? E aí as referências acabam mudando um pouquinho também. E essa peça daqui, ela também é mediana, deve ter uns 90 centímetros. E essa escultura, essa aqui, né? Deixa eu marcar aqui, fica mais evidente. Ela tem um revestimento de ouro, ela tem uma pintura de ouro. Percebam que as esculturas feitas em madeira, elas recebem uma pintura por cima. Tá? Então, eles fazem a escultura naturalmente em madeira, depois vem o revestimento de gesso, depois vem o revestimento de tinta. E nesse caso, além da tinta tradicional, nós temos a tinta com ouro, né? Que aí dá pra ver bem a roupa dele com detalhes dourados. Inclusive, esses detalhes do próprio local onde ele se encontra também tem um revestimento de ouro. Aqui não tem nada de ouro, tá? Isso aqui fica bem exposto na rua, são 6 capelinhas que ficam nessa região. Aqui, ó, tem a igreja, tem a figura de 12 profetas, tem a fachada, que também é trabalhada por ele, tem essa peça aqui, né, também é trabalhada por ele. E abaixo dessa estrutura vai ter uma ladeirazinha e vão ter uns 6 capelinhas narrando a Via Sacra, né? E são bem legais, todas feitas em escultura. Bom, o mestre Ataíde, ele é o nosso pintor da fase, e por que ele é importante? Porque ele fez a pintura do teto da igreja, que é obra do Paz. Essa pintura, ela é executada sobre ripas de madeira, né, dá pra ver claramente que são tábuas de madeira, mas a intenção do artista é dar a sensação de que o céu está dentro da igreja. Isso tem um caráter simbólico muito grande dentro de igrejas católicas. Normalmente eles pintam o teto com o céu, como se, tipo, o céu está dentro da igreja. A partir do momento que você entra na igreja, você tem um contato maior com Deus. E aqui é a Assunção de Nossa Senhora, o nome da obra, né? A Nossa Senhora indo para o céu, sendo recebida por anjos, ó, tem vários anjos, tem vários querubins e serafins. E o que chama bastante atenção dentro dessa produção é a questão racial. O rosto dela é perceptivelmente de uma mulher parda, ou com traços negros. Não só ela, né? Os próprios anjos também. A intenção do artista não é clara com relação à questão da raça, mas o que é interessante é ele colocar a própria identidade nisso, né? Então, assim, ele se identifica de tal maneira que ele coloca dentro da figura de Maria também. É bem legal. Tem também uma certa desproporção, não tem uma preocupação técnica como os clássicos, mas tem novamente a questão da identidade, de uma linguagem bem brasileira, né? É lindo esse trabalho também. Ó, reparem também a questão dos elementos imitando a arquitetura clássica, como se estivesse dando uma continuidade com a própria arquitetura do local.
Então, é bem bonita também. É isso. Aqui é a lateral dela. Bom, infelizmente, sofrendo ações do tempo aí que nem sempre são conservadas, né? Isso aí a gente não vai ficar exigindo esse tipo de coisa. E por hoje é só, pessoal.